Eu dei para os senhores 8 caminhos a evitar. E volto, e eu te dou a minha palavra. Eu largo de ser sacerdote, se você começar a trilhar estes caminhos de superação e sua vida não mudar em pouco tempo. Não estou falando de anos, não. Estou falando de poucos dias. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no santuário, você que nos acompanha aí da sua casa, e depois tantas pessoas que assistem essas pregações. Hoje nós queremos falar a respeito de vida abençoada. Tenho falado muito aqui no santuário a respeito da nossa intimidade com Deus, a respeito da nossa caminhada espiritual e do nosso relacionamento com Jesus Cristo. Isso é o mais importante. Nós que aqui estamos celebrando juntos esta Santa Missa, você que aí na sua casa talvez parou para estar conosco, ou você vai fazendo as suas coisas, mas está ouvindo a celebração acontecendo, nós estamos buscando sempre relacionamento, intimidade. Resumo tudo apenas na palavra comunhão. O que nós precisamos buscar todos os dias com nosso Senhor: comunhão. Tanto é que na missa há um momento que se chama distribuição da Sagrada Eucaristia, mas popularmente as pessoas falam comunhão. E se coloca até no próprio sacramento esta palavra: você já recebeu a comunhão? Ou seja, Jesus ele quer estar em comunhão conosco e ele nos chama a estarmos em comunhão com ele. Meus caros, precisamos entender uma coisa: do alto para baixo não há problema algum. Jamais há problema em Deus em reverência a nós. O problema somos nós em relação a Ele. Então, se algo não vai bem na nossa vida espiritual, se nós não crescemos, evoluímos, avançamos na nossa espiritualidade, nós não devemos olhar para Ele. Ele não há o que melhorar lá, devemos olhar para nós. É por isso que hoje, de maneira bem pontual, eu selecionei 8 obstáculos que nós precisamos vencer se quisermos ter uma vida abençoada, uma vida espiritual, se quisermos ter comunhão com Deus. Eu, desde que era padre mais jovem, não que eu ainda não sou padre mais velho, né? Mas eu tenho uma agenda e eu curiosamente não anoto o nome das pessoas, mas eu anoto mais ou menos o que elas me trazem, os questionamentos que elas trazem. E é interessante que muitos procuram relacionamento de casamento errado, família dividida, é gente que bebe, que fuma, uma confusão danada. Mas tirando essas confusões que o povo apronta, quando nós olhamos para a vida espiritual, e aqui, meus irmãos, não estou falando dos outros, eles vão falar: o padre fala para eu, estou falando de mim. Eu penso que as pessoas precisavam procurar o sacerdote, o padre, para questões de espiritualidade, para questões relativas à sua vida de salvação, à sua vida espiritual. Mas aqui não é um desabafo, mas é uma verdade nua e crua. As pessoas não gostam de escutar, mas eu estou sendo verdadeiro. Muitas pessoas veem no padre um psicólogo de graça. Então elas não podem pagar um psicólogo, elas ficam correndo atrás de padre. E elas não nos trazem problemas nem de fé, nem de espiritualidade, nem de direcionamento espiritual. Ninguém fala de conversão, de mudança de vida, de confissão, um ou outro. A maioria são problemas relacionais, que na verdade não deveria ser o padre, alguém a dar uma palavra dessa, deveria ser um especialista em humanas, um psicólogo, não é? Em outros casos um psiquiatra, não é? Não sei isso não, mas voltando à área que cabe ao padre, que é o caminho da espiritualidade, o caminho da via espiritual, o caminho de santidade. Quando as pessoas me trazem problemas que primordialmente não seriam para o padre resolver, e daqui a pouco, se continuar como está, daqui a pouco tem gente: o padre, eu procurei o senhor porque eu acabei de quebrar o braço. Aí eu procurei o senhor porque eu cortei o dedo. Aí eu perguntei: eu estou procurando o senhor porque eu estou endividado. Falei: olha, gente, vamos colocar para cada um aquilo que lhe cabe. Deveria ser questões de espiritualidade. Porém, aí eu dou um passo a mais. Não sendo o que eu faço e o que eu tenho feito, eu tenho levado a pessoa a um questionamento, indiferente do problema que ela me traz, da sua vida espiritual. Vou te dar alguns exemplos. Padre, meu menino não obedece. Meu filho, ele bebe.
A minha filha está com um namorado que não quer saber de nada, não vai terminar em nada. Meu marido é alcoólatra, ele bebe e fica agressivo. Eu estou sem trabalho, eu estou endividada, eu gastei demais, chegou a fatura do cartão e eu não sei o que eu faço. Eu não falo, mas penso. Você não sabe, minha filha, que gastou? Imagina eu, o que eu tenho a ver com isso aí, né? Mas eu não entro nesses meandros, não. Eu começo a levar a pessoa a uma reflexão. Acima desses problemas que as pessoas nos trazem, está um desejo de felicidade. A minha filha não está feliz, o meu filho não está feliz, eu não estou feliz no meu casamento. Aí eu entro para, então o que é felicidade? Felicidade, para nós, é a mesma coisa que uma vida abençoada. Felicidade rima com caridade, que rima com santidade. As três coisas são como se fossem trigêmeas. Você quer ser feliz? Busque uma vida santa e busque uma vida que tem amor. Você quer amar de verdade? Busque uma vida de felicidade na santidade. Você quer ser santo? Procure amar e ser feliz de verdade. É um tripé. O problema, meus caros, aí eu entro na minha reflexão, é que quando eu começo a tocar com as pessoas que não estão felizes, mas que nos procuram, estes 8 pontos, a maioria delas que não são felizes estão vivendo isso. Minha pergunta é: como a pessoa quer uma mudança de vida se ela não quer mudar? Como que a pessoa está triste porque Belo Horizonte não chega, se ela pegou a estrada de Oliveira e não há quem a faça voltar? Então é um pouco disso que eu quero refletir com vocês. Porque onde existem estes obstáculos na vida, você não terá uma vida abençoada. Você pode ir até padre, você pode participar da igreja, pode ficar rezando, novena, menzena, anuena, pode dar pirueta, rezar 6 terços por dia, não vai funcionar. Não vai funcionar. E eu vejo as pessoas fazendo tudo o que eu disse, mas elas não vencem estes 8 obstáculos. Não há como Deus trabalhar. Não há como Deus trabalhar. Em João 16:33, nós temos assim: estas coisas os tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, ou seja, sejam pessoas animadas. Eu venci o mundo. Quais são os obstáculos que nós precisamos vencer para que Deus comece a nos abençoar? Eu tenho certeza que todos que aqui estão, você que está em casa, se eu perguntasse quem quer ser uma pessoa abençoada, todos respondem: eu quero. Por isso que eu estou aqui, eu quero ser uma pessoa abençoada. Então, antes da bênção, vença os obstáculos, e são 8. Primeiro obstáculo a ser vencido: a falta de fé. Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, meus irmãos, torna o servo vitorioso. Sem fé, não há como Deus trabalhar na nossa vida. Uma pessoa que não tem fé, que não se entrega, que não confia, falta a matéria para Deus trabalhar. Mas aqui há um problema e que eu vou esclarecer para vocês. Muitas pessoas acham que fé é o mesmo que acreditar. Não, padre, mas eu acredito piamente em Deus. Pois é, o diabo também acredita. Ele está no mesmo nível aí, ó. O diabo acredita em Deus, ele não tem fé. Qual é a diferença? Acreditar em Deus é ter certeza da existência. Existe um ser superior, existe um criador de todas as coisas. Eu sei que ele existe, eu acredito em Deus. O diabo, que já conviveu no íntimo de Deus, é o primeiro a acreditar nisso tudo. Ele viu Deus, ele era um dos arcanjos no alto dos céus. Então, acreditar nunca mudou a vida de ninguém. Nós precisamos ter fé. A palavra fé, que é igual à palavra crer, vem do latim credere, significa cordare. Cordis, de coração, dare, entregar. O que é crer em Deus? É entregar a Ele o teu coração, é entregar a Ele a sua vida, é não viver sem a sua orientação, no dom menor do Espírito, que é o temor a Deus. Aquele que crê em Deus não quer entristecê-lo, não quer magoá-lo, não quer romper comunhão com Ele.
Então veja que acreditar em Deus não resolve o problema de ninguém. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com o Senhor e abrir mão daquilo que Ele disse que para nós é nocivo. Porque o mundo que nós estamos vivendo não está nem para aquilo que é fé. Eles estão na crença, no acreditar. Hoje você não ouve mais assim: eu faço isso para agradar o coração de Deus. Eu deixo de fazer isso porque entristecerá o coração de Deus. Não, ninguém ouve isso mais. Hoje a gente ouve o quê? Eu faço isso porque me faz feliz. Se eu estou feliz, não me interessa mais nada, é o que eu estou fazendo. Isso aqui eu não faço porque me faz triste. Então se me faz triste, eu não faço. Note que não tem a noção de pecado, não tem a noção de conversão, não praticam o temor a Deus e muito menos tem vida de comunhão com Deus. A maioria de artista que você vê dando entrevista e que fala de Deus e de Jesus, essa galera toda aí, eles estão no nível do acreditar. Eles acreditam que Jesus existiu, acreditam que existe um Deus, mas ninguém pratica mandamento, ninguém está preocupado com vida de oração, ninguém tem adoração ao Santíssimo, ninguém lê Bíblia, ninguém lê texto, ninguém vai na igreja. Essa galera não faz nada disso, mas eles ficam arrotando por aí. Eu acredito a Deus, eu acredito em Deus. E as pessoas acham que equivale a crer em Deus. E não equivale, não é a mesma coisa. Então é preciso que a fé me leve a ter certeza que eu nasci para as coisas do alto. Então uma pessoa que não tem fé e ela tem apenas crença, ela fica babando naqueles dos quais ele deveria fazer parte. Uma historinha para você entender: uma pessoa que não tem fé, mas ela acredita em Deus. Tinha uma lagarta numa folha e ela viu passar uma borboleta. A borboleta passou assim, a lagarta olhou e disse assim: meu Deus, eu não ando num trem desse aí, nesse me deu 1 milhão. A borboleta olhou e falou assim: meu Deus, sabe de nada, inocente. A lagarta não tinha noção de que dentro dela cochilava aquilo que ela achava ser algo que levava aquela borboleta a plainar. Isto é acreditar. Você fica olhando as realidades espirituais e você não se vê nas realidades. Vamos então pegar uma lagarta que tem fé, não uma que acredita, mas que tem fé. Tinha uma lagarta na folha, passou uma borboleta. A lagarta pensou e disse: nossa, não vejo a hora de Deus me transformar para que nas alturas eu esteja. Olha a diferença. Uma não se vê, a outra sabe que já está, ainda não. Fé é a porta de entrada para uma vida abençoada. Você quer que Deus trabalhe na sua vida? Busque comunhão com Deus. Busque uma vida de fé. Segundo obstáculo que nós precisamos vencer: falta de vida com Deus e relacionamento profundo. Há pessoas que rezam, é o início, mas nós precisamos ter relacionamento. E para ter relacionamento é preciso ter tempo. Minha pergunta é uma só para te ajudar: por dia, quanto tempo você passa investindo no seu relacionamento com Deus? Qual é o seu tempo diário para a sua oração, para a leitura da Escritura? Nós que estamos aqui, este é um tempo que nós estamos investindo no relacionamento com Deus. Como que você me diz que é amigo de alguém ou que ama alguém se você não tem tempo de estar com esta pessoa? É uma mentira. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso não existe. Eu sou amiguíssimo de Paulo. Aquele dia que você sai, não, a gente nunca sai. A gente não conversa. Não tenho tempo. Mas como é que é amiguíssimo que é isso? Essa amizade aí está meio estranha, né? Então, relacionamento com Deus. Tiago 1:12, 1:22. Tornai-vos praticantes da palavra e não ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Uma vida cristã sem relacionamento com Deus é uma alma em ruína. Depois você entra no Google e digita lá assim: ruínas, e olha o que vai aparecer. Sua alma está do mesmo jeito. Uma alma que não tem relacionamento com Deus, ela está em ruínas. Não é uma construção, não é o que podia ser. Uma pessoa que não tem relacionamento com Deus é uma presa fácil para o diabo. É uma ovelha longe do pastor. Nada feito. Então, se você quer uma vida abençoada, procure relacionamento com Deus. Há não muitas igrejas, né? Faz parte da nossa também. Mas aqui não fala tanto, né? A gente fala muito com dedos, né?
a questão do dízimo, das ofertas, da ajuda. Tem igreja que fala bastante. Dízimo. Tá bom. Eu quero falar de outra coisa aqui. Existe o dízimo da carteira. Ajudar a igreja, fazer a doação. Mas Deus, Ele quer um outro dízimo que pouca gente paga. É o dízimo do seu tempo. Deus pede todo dia o dízimo do seu tempo. E tem gente que está roubando de Deus. Ele não rouba a carteira, mas Ele rouba o tempo. É um ladrão. Então nós precisamos entender, Deus quer o meu tempo. Vença este obstáculo da falta de relacionamento com Deus. Terceiro, que atrapalha uma vida abençoada, é a pessoa medrosa. E o medo aqui, para ficar mais claro, não equivale à preservação da vida. Infeliz da pessoa que não tem medo, ela morre muito cedo, né? Você fala que a gente não tem medo de nada, já ela morre. O medo me preserva. Mas aqui o obstáculo, o medo equivale à covardia. É podendo agir, não agir. Podendo fazer, escolhe não fazer. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. A covardia, meus irmãos, nos faz parar na vida espiritual. Imagine, eu gosto de imagem, a gente vê melhor. Imagine você, todo mundo indo para um parque, para uma praia, para um shopping, e o seu carro estraga, para. Aí você põe o carro no acostamento, você não sabe nada de mecânica, então você liga para o seguro. Fala, estamos indo aí, mas você está longe. 40 minutos, nós estamos aí. Você fica parado perto do carro, olhando. E enquanto você está parado olhando, está passando carro, moto, caminhão, aquele povão passando, todo mundo vivendo, e você, A covardia me faz parar na vida espiritual, olhando o que o outro tem feito. Que cena ruim de se viver. Todos vivendo, todos indo, e você apenas vendo a vida acontecer. Quem é que nos paralisa na vida espiritual? A covardia. E a pior coisa que a covardia nos faz é não nos deixar tomar a atitude de conversão. Sempre parado aonde está. Eu não quero evoluir, eu não quero crescer na fé, eu não quero intimidade, do jeito que está bom. Cuidado, meus irmãos, uma pessoa medrosa, que é igual a covarde, ela dificilmente terá uma vida abençoada. Se você olhar, vamos pegar os profetas do Antigo Testamento, são todos homens limitados como nós, mas não tinham medo, não tinham covardia, eram ousados e Deus usava. Então, vença o seu medo, vença a sua covardia. Talvez você esteja perguntando aí, Padre, como que eu venço o meu medo? E como que eu venço a minha covardia espiritual, que me faz parar? São os dois tópicos anteriores. É você ter uma vida de fé ativa e ter uma vida de comunhão com Deus. A ovelhinha, coitadinha, não tem defesa nenhuma. Imagina qual a defesa de uma ovelhinha com um lobo feroz. O lobo olha para a ovelha, ela já fez um x-tudo, né? Não vê mais nada. Mas a ovelhinha olha para Jesus, olha para o lobo e a ovelhinha reza: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Ela abriu mão do medo, abriu mão da covardia, que ela tirou o olho dela, ela tirou os olhos dela e colocou os olhos no bom e belo pastor. Comunhão com Deus, vida de fé e oração. Quarto obstáculo para ter uma vida abençoada. Você que está aqui no santuário, você que está em casa, vai fazendo uma tabelinha mental aí. Isso eu tenho, isso eu não tenho. Isso eu tenho, isso eu não tenho. Isso eu faço, isso eu não faço. Aí dá 8, você tem que ver quais que você não tem, ou quais que você tem, né? Quarta é a acomodação, que tem a ver com preguiça. Só que esta preguiça não é aquela preguiça de ficar na cama, eu já vou ficar aqui uma meia hora. Não é essa preguiça. Esta preguiça é acomodação ao mundo. Você tomou a forma do mundo. Então você tem preguiça de levar uma vida a sério na espiritualidade, porque você gosta muito e tem uma atração grande pelas coisas do mundo. Você é de Deus, gosta de ter uma vida de fé, mas você adora também as coisas que não tem nada a ver com Deus. Só que vai passando o tempo, a sua atração pelo mundo esquenta
e a sua vida espiritual esfria. Então aqui entra o desânimo espiritual. Vamos comer uma japonesa? Oba! Vamos passear? Oba! Vamos lá em casa para a gente fazer uma pizza? Oba, demorou. Vamos rezar um terço? Nossa Senhora, que desânimo que me deu. O negócio começa e não termina. Vamos uma missa? Eu estou numa canseira, viu? Mas depois da missa, vamos comer uma picanha com batata. Não, depois da missa, eu acho que eu posso. Na hora não, mas depois você me dá uma dica. Onde você estiver, eu vou. Note, meu irmão, isso aí você vê com clareza. Nas nossas famílias, há muitas pessoas acomodadas na fé. Elas têm um desânimo espiritual. Você chama para qualquer coisa de Deus, ela é uma pessoa desanimada. Ela é animada para tudo. Falou que é coisa de Deus, coisa de igreja, ela tem um desânimo. E tem uns que o negócio está tão feio, espero que não tenha gente aqui assim. Tem gente que ela está tão no conforto do mundo, só escutar o padre falando. Eu já atendi gente que me confessou isso. Falou, padre, quando o senhor falava sobre terço, sobre leitura de Bíblia, só de ouvir o senhor falar, mas me dava um desânimo, mas um cansaço. Eu falei, pelo amor de Deus, ele fala isso tudo porque ele é padre, ninguém dá conta de viver isso não. Olha, uma pessoa que já está acomodada, ela pegou os moldes do mundo, né? Então, Provérbios 21, 25 diz assim: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Quer dizer, desejou, mas fez o quê? Nada. Ah, padre, eu queria ser mais santo. Ah, padre, eu queria rezar mais. Ah, eu queria ler Bíblia todo dia. Eu queria ser amigo de Deus. Só fica no desejo. A vida está passando e a pessoa não toma consciência de que ela pode, mas ela tem que transformar desejo em atitude. Desejar nunca mudou a história de ninguém. Uma atitude muda uma história. Um dia desse eu estava comentando aí com alegria sobre Carlo Acutis, agora será santo, né? Um jovem. Aí no lugar que eu estava eu comentei como que Carlo vivia, etc. Aí tinha um jovem lá, mais ou menos da mesma idade. Ele respondeu assim: vou te falar, viu, padre, esse negócio de ser santo é muito difícil. Quer dizer, a visão do cara, a dificuldade é só as coisas de Deus. As coisas que ele faz que não devia, ele faz com tranquilidade. Aposto que na idade dele, ele deve ter a turminha para virar à noite embalada, em parque de exposição, em vaquejada. Vira, que é uma beleza, vira à noite. Chama para fazer 1 hora de adoração, não encontra horário na agenda. Chama para um terço de 20 minutos, não encontra vaga na agenda. Não tem disponibilidade, não tem disposição. Aí depois reclama: minha vida não é abençoada. Vão juntando aí as pecinhas do quebra-cabeça. Quinto obstáculo que devemos vencer: falta de compromisso, fidelidade com Deus. Aqui, meus irmãos, é uma decisão de vida. Há pessoas que têm compromisso, outras pessoas são descompromissadas. E isso não estou falando só na espiritualidade, não. Veja na sua vida, veja nos profissionais que você conhece. Eu contrato tal pessoa, que ela tem compromisso. Tal pessoa eu não quero nem ver, porque não tem compromisso nenhum. Fala que vem e não vem, fala que faz e não faz. Estou mentindo? Quer dizer, se a pessoa não tem compromisso com você, muitos não têm compromisso com Deus. Nós precisamos ter uma vida de compromisso. Lucas 14, 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Escute o que eu vou lhe dizer. A falta de compromisso para com Deus me leva a me prostituir com outros deuses. É Deus que usa essa palavra. Uma pessoa que tem um relacionamento de amor e ela passa a pagar para ter outros amores de cama. Então Deus vai dizer que o seu povo é o povo dele. Ele será o meu povo e eu serei o seu Deus. Então cuidado, para que a falta de compromisso com Deus não te leve a amar as coisas do mundo, não te leve a amar outros deuses, não te leve a ter uma vida de superstição, uma vida supersticiosa. Por que as pessoas andam nesses labirintos tão inseguros, escuros, incongruentes? Porque falta compromisso com Deus. Eu não vou ficar batendo boca com a pessoa, porque se a pessoa quisesse uma vida espiritual séria, ela procuraria uma direção espiritual. Mas são conversas de mesa, conversa de bar, conversa de local de trabalho. As pessoas dizem assim:
Quem leva a coisa muito a sério, esses padres aí, o negócio é levar a vida com mais tranquilidade. Eu vou na igreja todo domingo, eu rezo, vou à missa, mas eu acredito que Deus está em todos os lugares. Na quarta-feira eu frequento o Espiritismo, a casa ali de Pai Xavier, ali o Espírito baixa mesmo, ele me fala, são pessoas boas também, fazem muita caridade, é um povo bom também, temos que respeitar a todos, né? Na quinta-feira, para não perder o costume, de vez em quando eu faço uma macumba de leve, coisa boa também. É só um amigo, minha tia é bruxa, ela também é macumbeira, ela faz aquela coisa, temos que respeitar, eu vou. E tem gente que olha esta realidade e acha tudo normal. Tudo normal. Não, mas tem que respeitar mesmo, é assim, ó, não é? Aí você vê na nossa igreja, eu não sei onde esses padres estudaram, o que está na cabecinha deles, fazendo rituais dentro da igreja com pessoas que nem cristãs são, pessoas que nem acreditam naquilo que a gente acredita, pessoas que não acreditam em Jesus Cristo, que mexe até com coisas ocultas, sentando na mesma mesa, está tudo muito bom. É o tal da geração do acolher, converter que é bom nada, né? Mudar de vida que é bom nada. Então aqui, meus irmãos, é questão de opção. Um dia eu atendi uma pessoa que ela estava inclinada a ir muito no espiritismo. Eu era padre de Nossa Senhora Aparecida. Eu já tinha até uma apostila pronta. Falei com ela, olha, eu não vou ficar elogiando nós de cá e nem descendo a lenha nos de lá. Porque primeiro que eles não estão aqui para se defenderem. Mas eu vou mostrar para você o que crê a igreja católica, enquanto igreja cristã, e qual é a prática do espírita, que não é a mesma coisa. Então você leia aqui e você leia aqui. E coloque na sua cabeça, eu vou ficar aonde? Se você ficar conosco, seja muito bem-vindo, eu vou te orientar, vou te conceder os sacramentos, nós vamos participar das coisas da igreja. Não, padre, eu escolhi ir de lá. Então, meu filho, sinto muito, queria que você ficasse, mas vá, mas não venha, fique lá. Você não pode ficar misturando água e óleo, não é a mesma coisa. Então aqui é uma questão de respeito. Se nós estamos numa era onde a gente tem esse conceito um pouco abstrato, parece que o respeito é aceitar, né? Se você não aceita, ele fala que você não respeita, são verbos totalmente diferentes, mas se é assim que vivem, falei, então, se você gostou do de lá, fica de lá. Se você vai seguir o de cá, fica de cá, mas professe a sua fé. Onde você está? Você vai firmar o seu compromisso aonde? Então veja, nem consciência do que seja onde a pessoa frequenta, ela tem. Ela está cultuando coisas totalmente diferentes, achando que é a mesma coisa. Então falta realmente este compromisso com Deus, esta fidelidade com Deus. Aqui eu abro um parênteses. Outra coisa, gente, religião não é peça de roupa, né? Religião não é peça de roupa. Eu acho que o pessoal troca de roupa hoje com tanta facilidade, até que quase não precisa trocar de roupa, porque quase não usa roupa, né? Mas, quando se fala de vida de fé, eu não sei como que as pessoas trocam de roupa com tanta facilidade. Ela era católica na segunda, ela era católica no domingo, virou Jeová na segunda, experimentou a Universal na terça, foi na Batista na quarta, presbiteriana na quinta, fez uma macumba de leve na sexta, ofereceu ramo de flor para Iemanjá no sábado e falou, olha, não me encontrei. Mas não encontrou, meu filho, você está mais perdido que sai com tiroteio, está atirando para todo lado. E aqui eu digo sem medo de ser feliz, viu? As pessoas hoje que vivem assim são as elogiadas, são as queridinhas. Ai, ó, tá vendo? Aí vem a palavra chata da nossa época. Esse aí não tem preconceito, tá vendo? Vai em tudo, abraça em todos, ele vai na missa, ele comunga, ele vai no terreiro, ele mete a boca na farofa, ele vai no morro, ele come o frango, aí tá numa igreja lá, tá pegando também a mulher do pregador, ele come tudo, o que tem, ele tá comendo. Meu, gente, vocês só me desculpar. Se a pessoa não tiver um compromisso sério com Deus, estou falando para te alertar, você vai se perder, porque as pessoas estão perdidas. Estou falando perdidas na questão que não sabem o rumo que elas estão. Eu estou falando como padre, que eu atendo as pessoas não sabem para onde estão indo, de onde vieram, aquilo que elas creem. Faltam compromisso com Deus. Deus quer um povo comprometido com Ele. Sexto obstáculo, a falta de amor. A falta de amor é um obstáculo para uma vida abençoada. Mas aqui nós precisamos fazer uma pergunta que as pessoas não querem fazer. Quando o pessoal fala assim, não, mas hoje que vale é o amor. É a turma do só love, né? Já viu a musiquinha? Tem a musiquinha. Só love, só love, só love, só love, só love. É só isso que eles querem, é só o love. Mas nós que somos cristãos, temos que colocar uma pergunta aí. Espera aí.
O que você está falando tem um sentido. Não é sentido absoluto, mas tem um sentido. Jesus veio e falou de amor. O que vale é o amor. Os padres têm que ficar falando de amor. Tá bom, não vou questionar isso. Mas uma coisa eu questiono: qual amor? Qual amor? Porque hoje o amor perdeu a essência, perdeu a própria definição. E isso eu falo sem medo de errar, viu? Essa galera que não quer mudar de vida nem se converter, quando fica falando de Jesus pregou amor, não é o amor que Jesus pregou que eles querem. Não é o amor bíblico que eles querem. É o amor do tudo vale e ninguém fala nada. Esse é o amor. Porque se você começar a viver o amor de Jesus Cristo, a primeira coisa que você vai arrumar é uma cruz para você carregar. É o amor ágape. É o amor total, é o amor doação, é o amor obediência, é o amor sofrimento, é o amor até a morte. Hoje, quando as pessoas falam amor, principalmente quem não está na igreja, e esse mundo fétido que nós vivemos, amor para eles é prazer. E para na cabecinha de muitos, que o pessoal está todo mundo meio pinel, na cabecinha de muitos desequilibrados por aí, este amor equivale a prazer carnal. Então eu tenho os meus amores, eu tenho os meus prazeres carnais, e ninguém pode falar nada, porque tem que pregar o amor. Mas quando a Bíblia fala de amor, e que Deus é amor, é aquela frase que Jesus disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Olhe para a cruz e você verá qual é o amor que Deus nos chama. Um amor sacrificial. Eu vejo este amor, me desculpe aqui a comparação, viu? Mas eu vejo este amor, não é nesse pessoal que fica fazendo desfile na rua. Eu não vejo este amor em boteco. Não vejo este amor em noitadas. Não vejo este amor em troca de casais e parceiros. Não vejo este amor aí. Onde que eu vejo este amor? Eu vejo este amor de maneira muito sólida e até que me questiona para religiosas que vivem nos mosteiros. Uma vida austera, de oração, de profundo respeito a Deus, rompeu com tudo aquilo que é mundano para se dedicar à oração. Entre tantas, eu falo que eu sou, hoje eu falo com alegria, eu sou de casa, né? O Instituto Hesed, que muitos aqui acompanham, as irmãs, os irmãos que rezam de madrugada. É um amor ágape, um amor doação, um amor que consagrou a vida a Deus. Eu vejo este amor nas irmãs enclausuradas aqui de Divinópolis, perto do Hospital São João de Deus, que não se tem como você explicar a alegria daquelas mulheres. Você vai no Carmelo, a alegria delas nos incomoda. Nós soltos aqui fora reclamamos de tudo. Elas presas lá dentro, fazendo hóstia, isso é a vida delas, cuidando do jardim, daquelas coisinhas que a irmã faz, uma vida profunda de oração. Você vê irmãs felizes, satisfeitas, não é? Lembro-me que eu levei meus alunos lá para conhecê-las, e lá tem uma grade. Aí ela perguntou, a um aluno que é adolescente, falou com ela: mas por que vocês estão presas aí dentro? Ela falou assim: não, vocês que estão presos aí fora. E resposta: somos nós que estamos presos aqui dentro. Vocês estão presos aí fora. Jesus disse, né? Aquele que peca é prisioneiro do pecado, é escravo do pecado. Eu vejo este amor ágape, agora voltando para o mundão aqui, casais, homens e mulheres que escolheram levar uma vida a sério com Deus, vivendo os sacramentos, com a sua confissão em dia, procurando conhecer a vida de santos, tendo a devoção a Nossa Senhora do terço diário, celebrando devotamente a Santa Missa, procurando uma conversão custosa e penosa. O amor ágape aí está. Para você pegar o amor de Deus e julgar para o mundo, meu filho, é aquilo que Jesus disse: não jogue pérola aos porcos, porque estes avançarão sobre vocês e vão estraçalhá-los. Por quê? Porque não tem valor. Pergunta para um porco quanto que vale uma pérola. Ele gosta de lavagem. Pérola para ele não vale absolutamente nada. Então nós precisamos buscar este amor ágape. 1 João 4, 7, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Este amor que eu disse. Este amor que eu disse. Sétimo, penúltimo, o egoísmo. E uma pessoa egoísta, ela enxerga apenas o próprio umbigo. É o chamado ensimesmado. Ele não se preocupa com ninguém. O negócio é ele. E cuidado, uma pessoa egoísta, ela não se preocupa com você. Alguns exemplos rapidinhos aqui. Um mecânico egoísta, ele é capaz de não trocar a peça, mas ele vai te cobrar. Uma balconista egoísta é capaz de não colocar a mercadoria na sacola, mas ela vai te cobrar.
Por isso que nos cursos, quando eu faço palestras para noivo, os casais de noivos, eu falo, olha, antes de casar você tem que ver muita coisa, mas uma coisa que você não pode se casar, espere, olhe se o seu namorado e se a sua namorada não são pessoas egoístas. E você se casar com uma pessoa egoísta, você está, meu filho, no bico do urubu. A pessoa se casa, mas ela vive para ela não vive para você. Você que se dane, porque no namoro já tem sinais, no noivado já é mais, mas no casamento é dose. Você namorar com alguém egoísta, ainda vai. A pessoa te encheu, você vai para sua casa e vai para dela. Mas se você se casar com uma pessoa dessa, e eu recebo, gente reclamando de casamento, claro, na linguagem do povo, mas o que está escrito, o que está descrito ali na linguagem? Padre, eu me casei com uma pessoa egoísta. Ela não pensa em mim, pensa só nela. Se para ele tá bom, eu que me dane. Vou citar nomes, né? Mas uma coisa muito difícil. E claro, a pessoa rebola para fazer a coisa dar certo. Um casal onde a esposa é simplesmente apaixonada loucamente por praia, adora praia, pé na areia, sol, camarão, onda, cheirinho do mar. O marido odeia praia. Até aí não há problema nenhum. Algum problema aí? Não há problema nenhum. Porque eu aprendi nos meus anos de estudo que quem faz o que quer é criança, adulto faz o que precisa. 1 Coríntios 13 vai dizer, quando eu era criança, eu agia como criança, pensava como criança. Quem faz o que quer é criança. Agora tem que ver o tamanho da idade do bebê aí, né? A gente já está com 40 nas costas, é um crianção, só faz o que eu quero. Não, quem faz o que quer é criança. O adulto faz o que precisa. Qual é a tônica deste casal, que não é exemplo? A esposa pega algumas colegas, ou talvez um grupo de viagem, para ficar na praia de segunda a sábado, para ir com alguém. Porque o marido diz para ela, há 21 anos que eles estão casados, o marido diz para ela, pode ir, eu odeio praia, e não tira férias com ela na praia. Então me perguntem, o cara gosta de quê, padre? Roça. Não tem problema? Roça, gosta de boi. Sabe aquele cheiro de esterco, aquele perfume? Ele chega e fala, que cheiro de fazenda, delícia. A mulher tem pânico de fazenda, porque ele quer comer frango, ela tem que pegar o frango, tem que matar o bicho, tem que tirar as penas, tem que fazer o franguinho pro reizinho. Ele gosta bem temperadinho. Minha pergunta é, 21 anos de casados, ela fica com ele uma semana no sítio, fazendo tudo para ele. Eles voltam e ele paga para ela ir, mas ele falou, com você eu não vou, eu não gosto de praia. Eu falei, meu filho, você não tem que gostar de praia, você tem que gostar dela. Tem que gostar de praia. Quem está te pedindo em gostar de praia? Mas se você a amasse, e se você não fosse egoísta, você iria para a praia com ódio de areia, ódio de mar, ódio de sol, e você iria de shortinho, sorridente, e falando com ela, por você, meu bem, eu vou até para o além, vamos nadar. Padre, mas eu não gosto. Mas você não gosta de vê-la feliz? Mas ela está feliz, eu pago para ela ir. Mas você nunca se questionou se ela não queria estar com você, que é o marido dela? Quer dizer, nunca foi, e vou te contar a verdade, nunca irá. É um cara que só olha para o umbigo dele. Eu estou dando um exemplo da praia, mas se você conhecesse o casal, é da praia, é quando sai aqui no clube, quando ele vai pedir pizza, é o sabor que ele gosta, é o sabor que ela gosta, ele não gosta, e ele fala que o sabor dela, quando é meio a meio, passa para o lado dele, ele não gosta, então ela para agradar come, entendeu? Queria o cachorrinho de tal raça, ele não gosta, comprou, mas da raça que ele quis. Foi trocar o carro, ela queria tal modelo, não, ele comprou o que ele gosta, e ele diz, a minha casa, o meu guarda-roupa, Difícil, hein? Difícil. Cuidado, para que você não apenas se relacione com a pessoa egoísta, mas que você não seja a pessoa egoísta. Porque uma pessoa egoísta, que só enxerga a si mesma, ela pode ganhar o mundo, mas ela jamais terá uma vida abençoada. Além de ela não ter uma vida abençoada, ela incomoda a vida dos outros. João 13,14. Eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns aos outros. Quer dizer, preocupe com você, mas se ocupe com o outro também, né? Faz bem essa convivência, esse
diferente. Abre só um parênteses rapidinho. Quando você for viajar, estou te falando para te ajudar. Se você escutar o que eu vou dizer, um dia você vai me agradecer. Quando você for viajar, você te casa aí, atenção. Antes de olhar o destino, olha a companhia. Olhou uma boa companhia, aí você olha o destino. Porque boa companhia transforma o arroz e feijão num banquete. Mas uma pessoa chata, ela transforma o jantar de 5 estrelas no inferno. Então antes de você sair, veja quem é que vai. Ah, meu filho, a pessoa você combina, é boa de viajar, então vai. Eu, graças a Deus, já acompanhei alguns grupos de viagem, viajo com a minha família. Eu sempre falo, quando eu vou fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu viajo o quê? Sozinho. Não tem problema nenhum. Quer dizer, eu nunca viajei sozinho, né? Já viajei muito sozinho para estudo, passear, nunca. Mas, estando estudando, tem um dia ou outro. Aí, meu filho, eu vou onde eu quero, a hora que eu quero, como que eu quero, levanto. Não tem ninguém. Quando você está em grupo, é preciso perguntar, o que nós vamos fazer? Onde que vocês querem ir? Onde você queria ir, padre? Eu queria ir em tal lugar. Ah, eu queria ir em tal lugar. Não, a maioria quer ir, não. Então vamos com vocês. E não é ir de cara fechada, ficar assim, ó. Não. É interagir e gostar, para que você seja convidado. Senão você será evitado. Até para passear, o não egoísmo, ele ajuda e muito. Então, o que nós vamos pedir? O que vocês gostam? Qual que é um prato aqui que agrada? Não é? Isso ajuda muito você ser uma pessoa também de bom relacionamento. E egoísmo não tem uma vida abençoada. E por último, a falta de preparo. O que significa falta de preparo? Quando você não está disposto a fazer o que pode fazer para ajudar a Deus. É a pessoa que reza muito e faz pouco, ou a pessoa que não reza nada e tão pouco faz. Então, faça e Deus começará a fazer. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você tem uma graça? Tenho. Você tem um pedido? Tenho. Você tem um sonho? Tenho. O que você está fazendo em direção a este sonho? Concreto. O que você está fazendo? Aí Deus vai ver você fazendo, Ele continuará vendo você fazendo. A hora que você não conseguir fazer, Ele começa a fazer. Faça o que você dá conta. Ah, padre, eu precisava andar 6 quilômetros. Você está andando quanto? 40 metros. É o que você dá conta? É o que eu dou conta. O início do milagre está aí. O início do milagre está aí. Queria passar na faculdade, são 40 por 1. 40 por 1. Padre, não tem 40 por 1. Não sei se todas são assim. Mas voltando agora de Caratinga, região lá de Acácia, né? Santa Margarida. O piloto dizia que ele queria ser caça da aeronáutica. São 40 vagas, são 40 candidatos para uma vaga. Ele tentou 2 vezes, uma ficou em terceiro, outro ficou em segundo. Ainda não foi. Mas eu vi no papo dele alguém que estuda, alguém que leva a vida a sério. Durante a hora que nós chegamos lá no aeroporto, antes de desembarcar, ele estava lendo livro, eu já bati o olho na capa do livro de aeronáutica, alguém que está investindo. E eu disse, olha, se você continuar nessa meta, é você fazendo a sua parte, Deus vai te abençoar. Aí é querer demais, né, gente? Me ajuda aí, né? A pessoa não estuda, não prepara, leva a vida na farra, final de semana é só, eu vou para a galera. Ele quer fazer uma prova dessa e vencer 39. Ele fala, tá vendo, pai, Deus me abençoa. Tem 5 anos que eu estou fazendo prova, eu só fico no 39º lugar. São quantos? 40, um passou, é o último, né? Falei, sempre o último, né, meu filho? Sua vida é difícil mesmo, né? A pessoa gosta disso, né? Nossa, sua vida é difícil mesmo. Para você, nunca foi fácil, né? Você é um injustiçado mesmo. O mundo é contra você. A pessoa, até que enfim, acha alguém que me entende. O que podemos fazer para ajudar a Deus? Você que está tomando nota, eu vou apenas repetir quais são os 8 obstáculos que nós precisamos vencer para ter uma vida abençoada. Se você vencer a maioria desses obstáculos, você verá a mudança na sua vida. O quanto Deus vai começar a abrir portas para você. E é assim que funciona. Ah, padre, eu não acredito muito nisso não. Por isso vai continuar patinando aí onde você está. Vai continuar marcando passo. As coisas não vão acontecer. Eu te dou a minha palavra e eu te garanto. 100%? Não. 110%. Se você vencer estes obstáculos, a sua vida mudará para melhor. Te dou a minha palavra. Vai mudar para melhor.
Primeiro obstáculo a ser vencido: falta de fé. Segundo obstáculo a ser vencido: falta de vida com Deus, espiritualidade, relacionamento. Terceiro obstáculo a ser vencido: medo, que é igual a covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia. Quarto obstáculo a ser vencido: acomodação. É a preguiça espiritual, o desânimo espiritual. Quinto obstáculo a ser vencido: falta de compromisso com Deus, chamada de infidelidade. Sexto obstáculo a ser vencido: a falta de amor, o amor ágape, o amor sacrifício. Sétimo obstáculo: o egoísmo, pensar apenas em si. E oitavo, falta de preparo, querer que Deus faça o que você não está disposto a fazer. Meus irmãos, é interessante que quando eu falo sobre vida abençoada, eu já trouxe para vocês aqui uma receita, e a receita está na palavra mudança. Mudança. Estou falando de vocês não, nem de você que está em casa, mas tem gente que é assim. Olha para cá. Sabe como que você faz uma pregação dessa que eu acabei de fazer? Bombar, tanto para quem está em casa, para quem está aqui, e a coisa encher de like em pouco tempo. Eu sei também, né? Papai sabe. É só você tirar qualquer esforço humano, qualquer mudança ou alguma coisa que vai mexer na sua vida. É apenas eu trabalhar aqui com a palavra milagre. Deus fará um milagre, o poder está... O povo fica louco: nossa, só que pregação, misericórdia, eu estou saindo aqui debaixo de promessa. Você vai, não precisa mudar nada, não precisa rezar nada, não precisa ter vida com Deus. Posso continuar egoísta, posso continuar pessimista, posso continuar sem preparo, não tenho que amar ninguém, não tenho que ter compromisso com Deus, não tenho que converter, eu não tenho que fazer nada, mas Deus vai me colocar na altura. O pregador falou: eu nasci para a cabeça, não para rabo. Amém, glória, glória, glória. Eu nasci para a cabeça. Pois é, meus irmãos, você nasceu para a cabeça, não para rabo, né? Você vai levar na cabeça. Se você não mudar de vida, você vai levar na cabeça. Eu queria fazer para os senhores, para as senhoras, uma pregação com uma varinha de condão. Mas como que você vai ter uma vida abençoada? Assim, ó, plink, aí resolveu. Mas eu não sou de pregações água com açúcar, vocês me conhecem. Eu sou de coisas reais. E eu dei para os senhores 8 caminhos a evitar. E volto, e eu te dou a minha palavra. Eu largo de ser sacerdote se você começar a trilhar estes caminhos de superação e sua vida não mudar em pouco tempo. Não estou falando de anos, não. Estou falando de poucos dias. Comece a rezar mais. Comece a arrepender dos seus pecados. Comece a se preocupar mais com os outros. Não fique olhando só para você, não. Comece a fazer algo para Deus ajudar você. Comece a amar com o amor de Jesus. Comece a tirar tudo aquilo que atrapalha você. Comece a ser fiel a Deus. Meu filho, não há o que dizer. Não há o que dizer. E por último, termino com a nossa querida corujinha, né? Tinha uma pombinha em cima de um arame farpado. Aí ela viu passando uma corujinha com a mala. Cria aí, a corujinha puxando a mala dela. Aí a pombinha falou assim: ô corujinha, você mora aqui conosco? Tem um tanto de passarinho aqui. Onde que você vai? Ela disse: eu vou me embora. E a pombinha falou: mas por que você vai embora? Porque as pessoas daqui não gostam do meu canto. Aí a pombinha respondeu: então desculpe, corujinha, se você não mudar a maneira de cantar, para onde você está indo, as pessoas também não vão gostar. O que você não deve fazer é fugir da mudança necessária. Não mude de lugar, mude o seu jeito de cantar. Não é um pouco assim? E a gente vai vida fora, né, gente? Puxando mala, e não cabo aqui, e não sou amado ali, e não me compreendem lá, e ninguém gosta de mim cá, e se eu vou lá eu incomodo, se eu vou aqui também não presto. Ou seja, você está tentando colocar a mudança fora, sendo que a mudança está dentro de você. Só você pode mudar a sua vida através da superação desses 8 obstáculos. E à medida que você vai vencendo os obstáculos, Deus começa a abençoar você. Eu quero uma vida abençoada e tenho certeza que você também a quer. A fé, ela sempre pode aumentar. A fé
ou ela está aumentando, ou ela está diminuindo. A fé, ela não é algo que para, ela não é uma realidade estagnada, ela está em movimento. O crer é um movimento. Então é preciso se perguntar, nos perguntarmos, como anda a minha vida de fé? A minha fé, ela está aumentando a cada dia. Eu vejo na minha vida os sinais da fé, ou eu noto que a minha fé está diminuindo, a minha espiritualidade está diminuindo. O evangelho de hoje, tudo que Jesus diz é através deste pedido que os discípulos lhe fizeram: aumenta a nossa fé. Notem, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. É uma oração que nós podemos fazer sempre e devemos fazer sempre. Senhor, eu creio em vós, mas aumentai a nossa fé. Senhor, eu creio, aumenta a minha fé. Rezar isso sempre, porque a fé é dom e conquista, é dom de Deus, mas deve ser cultivada por nós. Um exemplo simples, mas que ilustra muito bem o que seja esse cultivo da fé, é como se você não tivesse ainda um vaso com uma bela planta, e você pede: Senhor, conceda-me fé, e o Senhor te dá então um vaso com a planta. É um presente, é um presente, é uma graça, mas agora que você recebeu, o que você tem que fazer? Cuidar. A nossa fé, quando ela é descuidada, quando nós não temos cuidado, ela vai diminuindo e vai comprometendo toda a nossa espiritualidade. A própria palavra que Lucas usa no seu evangelho é a palavra que Paulo usa nas suas cartas. Fé, do grego, é pistis, que é mais do que algo intelectual, é algo do coração. Tanto que a palavra crer, ela vem da palavra latina credere, que significa cor dare. São duas palavrinhas em latim. Cor dare. Juntou as duas, deu credere, que deu crer. O que é cor? Vem de cordis, coração. Dare, entregar. Então, quando eu entrego o meu coração, quando eu confio, eu tenho fé. Quando a minha fé, e aqui nós vamos chamar de crença, ela é no nível intelectual, nós chamamos de acreditar. Eu acredito em Deus. Outra coisa diferente, eu creio em Deus. Para ficar claro para todos, para você que nos acompanha sempre anotando, isso é muito importante. O diabo, ele acredita em Deus, mas ele não crê em Deus. Então note que não é a mesma coisa. Acreditar é algo intelectual, é a certeza de que existe. A fé não é apenas a certeza de que existe, é entregar a nossa vida e confiar naquele que existe. Então, quando eles pedem ao Senhor, aumenta a nossa fé, é como se eles pedissem: Senhor, aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa entrega, aumenta o nosso comprometimento contigo. Nós não queremos apenas saber, nós queremos viver, é algo muito diferente. Então repita comigo: nem todo aquele que acredita, crê. Nem todo aquele que acredita, crê. Todo aquele que crê, também acredita. Todo aquele que crê, também acredita. Questão lógica, né, gente? Como que você vai confiar em alguém se você não acredita que aquela pessoa exista? Mas é possível, e muitos têm, a existência de um Deus
mas eu não me comprometo com Ele. Eu acredito em Deus, mas eu não confio, eu não me entrego. E é justamente isso que os discípulos vão pedir ao Senhor. E notem que eles não pedem muitas coisas. Eles não pedem muitas coisas. Eles pedem uma coisa: fé. Uma coisa. E é exatamente isso que Jesus também nos pede. Uma coisa. Leia os milagres de Jesus, muitos deles, quando há o diálogo, Jesus vai dizer: não temas, crê somente, não tenha medo, tenha fé. Quando Pedro afundava no mar, por que você teve medo? Não seja um incrédulo, seja um homem de fé. Quando Jesus aparece para o discípulo que queria ver, Tomé, aparece para Tomé: você viu porque você creu porque me viu. Felizes os que vão acreditar em mim sem ter me visto. O que o Senhor está pedindo à igreja e a nós? Fé. E os discípulos pedem fé. O que a leitura está nos passando, meus caros? Nós precisamos colocar os primeiros nas primícias. Há uma ordem das coisas na nossa vida. Quando essa ordem, ela sai e vira uma desordem, nós pagamos um preço muito caro. E na nossa vida cristã, nós que somos cristãos, nós precisamos sempre aumentar a nossa fé. E a palavra, e aqui eu já dou uma dica para todos: como, padre? Como eu posso aumentar a minha fé? São vários os caminhos. Você pode aumentar a sua fé tendo uma vida de oração, e não é uma oração apenas de domingo, uma oração diária, leitura da palavra de Deus, leituras espirituais da vida dos santos, leitura e estudo do catecismo da Igreja Católica, a devoção do Santo Terço, ocupar a sua mente com as coisas do alto, ocupar a sua mente com as coisas de Deus, porque o intelecto, ele haverá de mover o ser. O intelecto haverá de mover o ser. A gente vive conforme a gente pensa. E quem não vive conforme pensa, acaba pensando conforme vive. E por que hoje nós vivemos uma sociedade que valoriza a descrença? Não estou falando de todos os lugares, mas na maioria deles, um jovem que ajudava na comunidade, que participa da igreja, quando ele vai para um ambiente universitário, um ambiente de mestrado, de doutorado, quando a pessoa assume: olha, eu tenho fé, eu sou uma pessoa cristã, eu sou praticante, aquilo que deveria ser uma questão de honra e glória é questão de crítica. Isso aí é bobo. Isso aí, pessoal lá do interior de Minas, é bobo. É pessoa que reza, pessoa que tem fé. É quem tem fé não é inteligente, não. Você é bobo. Você não venceu isso ainda, não? Você não superou isso ainda, não? Porque a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que valoriza a descrença. Se você vê muitos artistas, muitos filmes, muitas situações que são hoje badaladas, são todas contrárias à fé. Muitas exposições que eles realizam, músicas que cantam, textos que escrevem, uma enxurrada de heresia, de ateísmo, levando a religião por um caminho de crítica, um caminho de desprezo. Hoje as pessoas estão sendo incentivadas a descrença. E nós somos incentivados pela palavra do Senhor a termos mais fé e alimentar a nossa fé. Aí está o paradoxo, né? Aí tem o problema. As pessoas reclamam que não tem muita fé. Aí você vai ver o que ela está alimentando a mente dela. Ela fica alimentando a mente dela com série de Netflix, uma atrás da outra. Ela fica alimentando a mente dela lendo tudo que é porcaria. Aí pergunte à pessoa: você tem 5 minutos para ler a Bíblia? Não.
Tem nada contra série de televisão, mas olha o tempo que dura um episódio. 45, 50, tem uns com 1h30. A pessoa todo dia está lá, ó. Esta pessoa que reclama que não tem fé, pergunte se ela tem 10 minutos para oração. Não tem. Ela tem 50 minutos para um episódio, não tem 10 minutos para oração. Ela lê um edital de páginas, porque é do interesse dela. Ela não lê uma página da Bíblia por dia. Ela conversa com todo mundo, parece uma maritaca. O povo fala tanto, mas não conversa com Deus. Ela não tem tempo de estar na presença do Altíssimo. Aí a minha pergunta é: como que a nossa fé vai aumentar se nós não estamos alimentando a nossa fé? Como aumentar o fogo de uma fogueira? Como que a gente aumenta a chama de uma fogueira? Falou, ó, aquela fogueira está com pouco fogo, aumenta aquele fogo lá. Você não vai ficar olhando e torcendo, aumenta, vamos lá. Não, você vai jogar coisa lá. Aí você joga madeira, joga papel, joga milho seco. Aí o fogo, ó, tá bom, vai. Quanto mais fogo, mais matéria tem ali. Para que o fogo de Deus possa queimar dentro de nós, nós precisamos oferecer para Ele algo. Eu não vou entrar aqui, que é a pregação da missa da noite, mas o primeiro versículo da segunda leitura vai dizer isso: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que está em ti. Por que o apóstolo está falando sobre reavivar, que significa reacender? Porque se apagou. É o primeiro amor. E isso não vale só, meus caros, para a área espiritual. Isso vale para a área relacional. E aqui eu falo de amizade, de namoro e de casamento. No início é um love, é um mel. Você vê casalzinho começou a namorar há pouco tempo, mas é um mel que até pinga assim, ó. Aí você vê o mesmo casal, depois de algum tempo de convivência, brigando, um batendo no outro. Aí depois que casa, acho que nós vamos separar. Incompatibilidade de gênero. O que aconteceu no processo? O que aconteceu no processo é que não foi alimentado a verdadeira relação. Não foi alimentado o fogo do amor que um dia para o outro. Aquela atração inicial, aquela alegria, aquele desejo de estar com o outro, vai cair numa rotina, não se alimenta, não se reza, não passeia, aquilo vai se apagando também. Pessoas que tinham um grande sonho, eu quero trabalhar naquele lugar, Aí a pessoa faz prova, e ela estuda, e ela rala, ela consegue entrar. Aí a realização do sonho, entrei aonde eu sempre quis trabalhar. Se o caboclo não é inteligente, pouco tempo depois, está chegando atrasado, está faltando sem justificativa, começa a enrolar o trabalho, começa a brigar com os colegas. Ô meu chapa, você queria tanto isso, agora que você está deixando esse fogo apagar. Onde está aquele seu sonho inicial? Isso envolve toda a nossa vida, porque a nossa vida, meus irmãos, nós que somos cristãos, nós não temos uma vida e uma fé. Essa dicotomia não pode existir, essa separação não pode existir. O que é que nós temos e o que é que Deus espera de nós? Uma vida de fé e uma fé que seja viva. Então não é uma fé e uma vida, é uma vida de fé. E onde quer que eu esteja, esta fé estará presente. A fé me ajuda nas minhas decisões. Então, para você aí ver o seu fedômetro, porque existe termômetro, né? Eu achei que eu estou com febre. Espera aí, pegar o termômetro aqui. Não, está fresquinho. Sentia um mal-estar? Não, tá bom. Não, você tá, viu? 39,5, vamos embora, quase, tá quente mesmo. A pessoa acha que existe um aparelhinho para ver a fé. Olha a minha fé como que dá aí. Não existe ainda, ninguém inventou o fedômetro. Então a minha pergunta é:
Como que eu sei, padre, o grau da minha fé? Como que eu posso? Aí é você e Deus, não é você e ninguém, é você e Deus. Como que eu posso saber como anda a minha fé? Além de tudo aquilo que os santos nos disseram, há algo muito importante, e para mim é o mais importante, é na hora das suas decisões, se elas são tomadas como uma pessoa de fé, ou se na hora da decisão, a fé ficou lá na igreja, na missa de domingo. Aí você decide no seu trabalho para a esperteza, você decide no seu estudo pelo caminho mais fácil, você decide no seu casamento pelo prazer momentâneo, você decide no seu trabalho apenas pelo valor financeiro, passando a perna ninguém quer que seja. Onde está a fé aí? Para dar fé, aí não tem. Então é um sinal de que a sua fé não é enraigada, é um sinal de que você tem crença, mas que você não tem fé. Você acredita em Deus, mas você ainda não tem fé em Deus. Padre, então repita aí, qual é a diferença? A diferença é assim: eu acredito em Deus, acredito piamente em Deus. Esse mundo aqui não surgiu do nada. Eu acredito em Deus, mas eu sou esperto, que é o mundo dos espertos. Então se eu puder passar a perna, eu passo mesmo. Se a minha mulher não sabe, eu adultero mesmo. O bom é o prazer, o importante é o dinheiro. Se eu consigo pegar mais e roubar, não tem problema nenhum. E como que está o seu Deus? Não, mas eu acredito em Deus. Acredita mesmo. Só que o acreditar, ele não muda o coração. O acreditar, ele não define atitudes. O acreditar, ele não influi nas suas escolhas. É apenas algo intelectual. Aí eu acredito neste castiçal, eu acredito nesta vela, eu acredito que aqui tem o fogo. Mas o que isso influenciou na minha vida? Nada. Eu acredito, está aqui. E o que significa a fé? A fé, uma ilustração, se na sua casa não tivesse luz, e você levasse este castiçal, para que na noite fosse a luz que ilumina a sua família. E você tinha que alimentar este fogo, cuidar, aí você saiu daquilo que é acreditar para a fé. Isso te ilumina, você tem relacionamento com este fogo, ele te traz uma comodidade, você entende, essa é a diferença. Por isso que nós falamos que o diabo, ele acredita, mas ele não tem fé. E o mais triste, meus irmãos, aí o assunto é com você, eu acabei de falar agora, né, que nós não temos fedômetro, então você e Deus devem pensar, como anda a minha fé? Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, ou eu sou uma pessoa que tenho fé? Eu já me entreguei a Ele. E olha que interessante, quando eles falam assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus poderia dizer, tá bom, na hora certa eu vou aumentar, não é agora não. Ou então, tá bom, vou fazer uma oração sobre vocês, eu vou aumentar essa fé. Não, com o passar do tempo essa fé aumenta. Jesus, ele vai contar duas parábolas, duas historinhas que vêm deste pedido: Senhor, aumenta a nossa fé. A primeira história, ele fala sobre o grão de mostarda, que é o menor grão de todos. E ele vai dizer assim: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, então repita comigo, mesmo pequena, a fé é poderosa. A fé é poderosa. Então note que Jesus não está oferecendo para eles fé, mas está falando, se vocês tivessem fé, do tamanho de um grãozinho de mostarda, para nós é uma comparação um pouco estranha, mas para eles entendiam claramente o tamaninho de um grão de mostarda, é a menor das sementes. Se você tivesse fé desse tamaninho, você diria a moreira, no original é o sicômoro. Por que Jesus cita esta planta? Porque muitas árvores não tinham lei para plantar, você podia plantar onde você quisesse. Quando era o sicômoro, no caso aqui
se diz amoreira, havia um estudo. E até os sábios diziam: não plante em qualquer lugar a moreira. Não plante em qualquer lugar o sicômoro. Se tem uma nascente de água, ele vai puxar essa água. Se tem um poço, as raízes vão quebrar e vão, então tem que ser. Por que eles sabiam disso? Porque é uma árvore que tem raízes profundas, grossas e para o lado. É uma árvore que, uma vez plantada, não se arranca com facilidade. Então, plantou aqui, vai ficar aqui. Não tem como tirar essa planta do lugar. Então Jesus vai dizer: se você tivesse fé, você diria a esta moreira, diria: arranca-te daqui e planta-te ao mar, e ela te obedeceria. Aqui já tem 2 milagres aí. Primeiro é arrancar a moreira, que ninguém consegue arrancar. Naquela época não tinha os equipamentos que nós temos hoje. Ninguém arranca. E outra, eu quero fazer uma pergunta aos senhores: se você já viu em algum lugar, quem já foi à praia, se você já viu alguma árvore plantada no mar? Como que se planta uma árvore no mar? É algo, isso, impossível. Então Jesus está aqui falando o quê? Numa linguagem bíblica. Pela fé, você vai ver o impossível na sua vida. Em outras palavras, a fé realiza milagre. Se você vê uma moreira arrancada e plantada no mar, você só vai falar assim: isso é um milagre. É isso que Jesus está falando. A nossa fé, por menor que seja, ela faz o milagre acontecer. Aqui não é uma linguagem literal. Então para eu ver se eu tenho fé, eu vou ter que falar: árvore, arranca daqui e planta lá. Você vai ficar a vida toda falando nisso, a árvore não vai nem mexer. E se mexer é vento. Não é isso que o Senhor está falando. Aqui é a questão do impossível, a questão do milagre. E qual é esta moreira, este sicômoro, que a minha fé fará arrancar de um lugar e para o outro? É a descrença. Muitas vezes a descrença no coração do homem é como este pé de amoreira. Uma vez que a pessoa começa a diminuir a sua fé, ela tem uma vida de descrente. Essa descrença vai criando raízes no coração, para baixo e para o lado. Aí depois, meu caro, para arrancar isso aí não é fácil. É por isso que esta história está baseada na fé. Nós precisamos aprimorar a nossa fé. Nós precisamos aprofundar a nossa fé. É sobre isso que vai falar a primeira leitura. Porque muitas pessoas, na hora do problema, ela perde a fé. É claro, meus irmãos, nós somos humanos, e o humano funciona assim mesmo. A hora que vem aquela notícia, vem aquele baque. Ai, meu Deus, aí você está aquela... Mas depois do baque, depois que a água acalma, é preciso que a fé sustente. Vai dar certo, porque eu tenho fé, eu creio em Deus, Ele está comigo. Porque o problema, ele leva a 2 caminhos. Ele leva a descrença, e a descrença é porque ele teve dúvida. Só que o problema para aquele que tem fé, ele funciona como fortificante. Depois do problema, a pessoa é mais forte. Tudo eu posso, eu sou forte, porque Ele me fortaleceu. Como? Através da minha fé, provando a minha fé, me colocando no fogo, me colocando à prova, e eu saí melhor. A primeira leitura do livro de Abacuque é algo que todos nós certamente já perguntamos e já questionamos a Deus, e isso influi também na nossa fé. Qual que é o contexto aqui de Abacuque? Ele está olhando para a sociedade, ele está vendo um caos, pessoas longe de Deus, pessoas falando mal dos outros, pessoas com prepotência, pessoas egoístas.
pessoas violentas, pessoas iníquas, que vivem só no pecado, só na gandaia. Aí Abacuque olha e fala assim: mas tem uma coisa errada nisso aqui. Onde está Deus? Onde está Deus? Será que Deus não está vendo essa bagunça que está esse mundo? Aí a primeira leitura, quem quiser acompanhar, Abacuque vai rezar assim. É uma oração de Abacuque. Senhor, então ele está rezando: até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo fez a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. E Abacuque no capítulo 1 e alguns versículos do capítulo 2. O que Abacuque, que é um profeta, ele está orando a Deus? Deus é cego, Deus é surdo, Deus é mudo, Deus não está vendo o que está acontecendo, Deus não está ouvindo o que as pessoas andam dizendo, Deus não tem uma palavra para esta situação. Meus irmãos, aquilo que Abacuque sentiu, eu tenho certeza que é aquilo que muitas vezes nós também sentimos. Nós que temos um problema, nós que passamos por uma dificuldade, uma situação na nossa vida que nos faz sofrer, alguém que nós amamos que está sofrendo, um desemprego, um problema financeiro, um problema com filho, um problema de casamento, um problema na família, e você ali está rezando, oh meu Deus, você não está me vendo não? Você não está me vendo não? Até quando? Ele pergunta 2 vezes, até quando? Por quê? Até quando eu vou enfrentar esse problema? E por que esse problema bateu na minha porta? Aquilo que Abacuque pergunta, nós com certeza já perguntamos. Quando nós estivemos num problema, numa situação, e nós não entendemos o motivo, nós não entendemos por que Deus não me atende, por que Deus não me ouve, por que Deus não me socorre. A leitura muda no capítulo 2. No capítulo 1, nós lemos o versículo 2 e 3. Até quando? Por quê? No capítulo 2, aquele que parecia mudo e ausente e cego, ele está presente, ele ouviu a oração, ele vê o que está acontecendo e ele tem uma palavra. Deus respondeu a Abacuque. Se Deus respondeu a Abacuque, Ele haverá de nos responder também. Mas aqui, meus irmãos, há uma pergunta. Por que há pessoas que não ouvem a Deus? Por que há pessoas que não conseguem ouvir a Deus? Porque elas fecharam o coração. Não se ouve a Deus por aqui, se ouve a Deus por aqui. Por aqui é acreditar, por aqui é intelecto, aqui é fé. Então se ouve a Deus no coração. Há pessoas que acham estranho. Agora eu acho estranho que as pessoas achem isso estranho. Quando eu digo assim, eu estava orando e Deus me disse isso. Deus me deu tal palavra. Deus me mostrou tal. Ai, padre, mas Deus não está falando com o senhor? Por que não fala com você não? O seu Deus é mudo? O seu é cego? O seu é o capítulo 1 de Abacuque? Aí eu não ouço a Deus, Deus não me fala nada, Deus não me mostra nada, eu nem sei se Deus está aqui. Então a questão não é Deus, a questão é aqui, porque Deus está presente, e Deus ele sempre fala. Jesus disse, o nosso Deus não é o Deus dos mortos, é o Deus dos vivos, e esse Deus ele responde para Abacuque, e a palavra de Deus é resposta para nós. Não sei se você já ouviu isso. A Bíblia fechada é um livro igual outro qualquer.
Bíblia fechada é papel igual outro livro qualquer. Mas quando você abre a Bíblia, é boca de Deus. A principal maneira, o caminho central de Deus nos falar é através da sua palavra. Quando você lê a palavra de Deus, Deus está falando com você. E o Espírito Santo, ele é capaz de pegar esta palavra bíblica que é para todos e colocar para você. E Deus vai dizer a Abacuque, eu vou pegar só os versículos centrais. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. O que Deus está dizendo para Abacuque e para nós? Vamos repetir isso. Nada acontece por acaso. Acontece por acaso. Nada. Quando você vê algo acontecendo, das duas uma, ou é de Deus, ou Deus vai usar aquilo para tirar uma lição para todos. Então Deus está falando para Abacuque, olha, tudo isso que você está reclamando, vai ter um desfecho, tem fim. Isso não é para a vida toda não, isso vai ter o fim, e a minha palavra não falhará. Aí ele dá um conselho para Abacuque, para mim e para você. Se demorar, espera. Se demorar, espera. Se demorar, espera. Esta espera é paciência. E na Bíblia só tem paciência aquele que tem fé, porque aquele que tem fé, ele não espera, ele espera no Senhor. Esta é a diferença. Esperar é uma coisa, esperar no Senhor é outra coisa. Certa vez, lá na Nossa Senhora Aparecida, quando terminou a missa da família, era seco de Jericó, aí o pessoal foi lá colocar o pedido na arca, tinha barraquinha, etc. Aí depois o pessoal foi embora, eu fiquei ali arrumando algumas coisas. Quando eu estava indo para a casa paroquial, tinha um homem, um rapaz jovem, no ponto de ônibus assim, ó. Eu falei com ele, o que você está fazendo aí? Ele falou, ó, eu estou esperando o ônibus. Aí eu falei, mas que hora que é um ônibus? Ele falou assim, olha, eu não sei nem se tem ônibus. Deixa eu aqui ver o que eu vou fazer. A espera dele tem um problema aí. Entendam isso. A espera dele tem uma dúvida. Qual é a dúvida? Se tem ou não tem. Se vem ou não vem. Não adianta você ficar esperando as coisas acontecerem, pensando se vai ou se não vai. Aquele que espera no Senhor, vai no tempo dele, do jeito dele, na hora dele, mas vai. Então a espera, acima de toda a esperança, é a fé que nos concede. Uma pessoa que não tem fé, ela é impaciente, ela não tem paciência, ela não sabe esperar, ela acha que Deus não está fazendo nada, porque a pessoa acha que Deus está demorando, e nós já sabemos a frase, Deus não demora, Deus capricha, para aquele que espera no Senhor. Ah, padre, eu estou esperando, não aconteceu nada, daí que não vinha tanto, esperando até hoje, é que você só esperou, vai continuar esperando. Nós precisamos esperar no Senhor, confiar no Senhor, depositar nele a nossa felicidade, a nossa esperança, o sentido da nossa vida. Aí ele vai acrescentar coisas, ele vai acrescentar pessoas, ele vai acrescentar situações. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Por que muitas pessoas andam buscando a Deus? Ah, padre, eu estou buscando a Deus que eu estou desempregado, eu preciso trabalhar. Estou buscando a Deus que eu tenho uma prova,
e eu não posso ser reprovado nesta prova, não. Eu estou buscando a Deus porque eu estou numa carência só, eu preciso de alguém. Aí a pessoa fica buscando a Deus. Eu falei isso quando eu contei a história do papagaio. E Deus conhece o coração da pessoa. Basta a pessoa passar na prova, conseguir o trabalho, começou um relacionamento, ela some da presença de Deus, porque ela não queria Deus, ela queria coisas de Deus. Então essa pessoa espera. Quando você espera no Senhor, você quer Deus. E quando você sabe que já tem a Deus, Ele lhe concederá o trabalho, a aprovação, uma pessoa legal para a sua vida, etc. Mas o início do processo é o Senhor. Esperar no Senhor, porque você já o tem. Se demorar, espera. Repita comigo: a hora de Deus vai chegar. A hora de Deus vai chegar. Gente, guarde uma coisa muito importante: Deus tem um tempo que não é o nosso tempo. O seu tempo e o meu funcionam de um jeito, Deus funciona de um outro. Padre, minha oração não está valendo. Eu estou rezando há uma semana, até agora nada. Falei, meu filho, o que é uma semana no tempo de Deus? Eu não sei, padre. Pergunta para a mãe de Santo Agostinho. Pergunta para Santa Mônica. Pergunte para Abraão. Pergunte para Ana, mãe de Samuel. Pergunte para esses. Pergunte para Santa Teresinha de Lisieux como que funciona o tempo de Deus. Pergunte, quando você estiver lá no céu, para Carlo Acutis, tão jovem, e o tempo para nós tão curto. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A palavra vai dizer que o tempo de Deus e os nossos anos, Deus não conta pelos fios de cabelo branco. Nós tem cabelo branco, já viveu muito, hein? Seu cabelo está pretinho, você é jovem. Deus não conta o tempo assim. Ah, essa criancinha vive pouco tempo, ela viveu pouco tempo. Esse homem que está com mais de 100 anos, viveu demais. Deus não conta o tempo assim. Deus tem o seu tempo. E quando você rezar, coloque na sua cabeça uma coisa: duas coisas que nós usamos demais, Deus não tem. É aí que o problema está feito. É aí que entorna o caldo, né? Quais são dois objetos, pelo menos eu uso muito, que a gente usa muito e que Deus não tem? Guarda isso no teu coração. Você vai entender muita coisa. Deus não tem relógio e Deus não tem calendário. Deus tem momento de graça. Ele não tem relógio. Então você fala, mas não tem relógio. Não tem calendário. Ele tem o momento de Deus. Se demorar, espera. Esperar o quê, padre? O momento de Deus agir. O momento de Deus mudar a tua vida. A fé é um ver atrás da cortina. Eu não consigo ver o que está atrás da cortina, mas algo a fé me diz, algo está mudando atrás da cortina. Não sei se você já viu alguma peça teatral num grande teatro, né, muito bonito. Eu vi a ópera Aida em Belo Horizonte quando eu era seminarista, no Palácio das Artes, maravilhoso, com cavalo, né, maravilhoso. E eles tinham que mudar o cenário, mas o público não pode ver o cenário mudando. Imagina, você está vendo o cenário, aparece uma pessoa empurrando um coqueiro, um outro pondo uma cadeira, perdeu o brilho. Então há algumas canções que eles realizam durante o show. Você está vendo lá o espetáculo, é um espetáculo grandioso, as colunas enormes, estão cantando. Num determinado momento, o tenor, que está contando a história, ele vem para frente do palco e ele começa a cantar um soneto. Nisso a cortina de veludo, ela vai fechando. Você nem vê, você está tão encantado com o cara, a cortina fecha. Quando a cortina fecha, ela fechou por quê? Porque eles vão mudar o cenário.
Aí eles têm o tempo deles de mudar o cenário. Quando ele acaba o soneto dele, começa uma voz de mulher cantando. Aí todo mundo fica, cadê a mulher? Aí a cortina vai se abrir. Tem um belo jardim, já não é mais aquele palácio, e lá num balanço na árvore, a mulher cantando. Você fala, nossa, que maravilha, mudou totalmente o cenário. Olha para mim e aprenda uma coisa. Quando uma cortina se fecha, é porque Deus vai mudar o seu cenário. Se na sua vida há alguma cortina demorando a se abrir, uma porta está demorando a se abrir, não é porque não tem ninguém trabalhando atrás da cortina, é porque o cenário é tão diferente, é tão grandioso, é tão abençoado, que leva tempo. Um elefante, no caso a lefoa, para ter um bebê é quase 2 anos. Tem animal pequenininho que está parindo, a elefante está lá esperando, ó. Aí eu falo, mas você não está grávida é nada, viu? Eu já parei não sei quando, você não pariu nenhum ainda? É, meu filho, está demorando. Mas quando nascer, você vai saber, viu? Que nasce grande. Quando nascer, meu filho, o pé dele vai fazer a floresta tremer. E o barulho dele vai fazer os animais correrem. Graça que demora, graça maior. Está demorando, meu irmão? Espera. Espera, mas espera no Senhor. Espera celebrando missa. Espera ouvindo a palavra. Espera comungando, espera adorando, espera lendo vida de santo, espera no Senhor. E no final, Padre, a minha espera vai ser recompensada no tempo dele e do jeito dele. Tinha uma família que tinha 3 filhas, família muito católica. E uma filha resolveu ser irmã de caridade, porque ela tinha uma birra com as amigas dela. Então, para não ficar com as amigas, eu vou para o convento ser freira. Aí alguém perguntou para ela, mas qual que é a sua birra? Meu pai tem olhos azuis, minha mãe tem olhos verdes. Minhas 2 irmãs misturaram os 2 tons, olhos maravilhosos. E eu estou com esse olho castanho aqui, ó. Minha mãe fala que eu puxei a minha avó. E o meu sonho era ter olhos claros. Porque ela foi ser irmã. Entrou para o convento, estudou. Mandaram-na para a África. E qual era a missão dela na África? Pegar as crianças que nasceram, mas que seriam mortas, e passar na fronteira, entregando para que outra tribo e outras irmãs pudessem criá-las no orfanato. E quando ela estava bem velhinha, que não dava conta mais de salvar criança nenhuma, fizeram para ela uma grande homenagem e disseram para ela assim: irmã, nós não sabemos quantas crianças a senhora conseguiu salvar. Nós não sabemos quantas crianças a senhora atravessou a fronteira. E certamente a senhora foi uma das irmãs que mais trabalhou. Nós temos muitas irmãs aqui da Europa, muitas americanas, e a maioria das nossas irmãs tem uma pele mais clara e tem olhos claros. Mas não há africano com olho claro. Então, quando a senhora tirava a sua roupa de irmã e se vestia de uma mulher africana, e a senhora podia passar na barreira com a criança, era Deus trabalhando na sua vida. Irmã, se a senhora tivesse olhos claros, a senhora não teria salvado criança alguma. No fim da vida, ela entendeu o motivo daquilo na vida dela. Nada acontece por acaso. Está demorando? Espera, Deus vai te responder. O nosso Deus não é o Deus da dúvida, é o Deus da clareza. Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. E como que eu compreendo tudo isso, Padre? Talvez não vamos compreender tudo isso, mas a fé me faz acreditar. A cortina se fechou, mas o cenário vai mudar. Se demorar, espera.
pois ele virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer após a morte física, mas o justo viverá por sua fé. Olha a fé de novo. Aquilo que os discípulos pedem a Jesus já está lá na boca de Abacuque. Gente, viva pela fé. Viva pela fé. Viva colocando o pé e depois Deus vai colocar o chão. Aquele que tem fé, ele vê o impossível. Ele realiza o inimaginável. Ele concretiza o inatingível, porque ele vive no sobrenatural. Há pessoas que vivem no natural e há pessoas que vivem no sobrenatural. Por mais que nós vemos hoje o mundo um caos, porque as coisas não estão bem, principalmente na parte moral, você vê um caos, você precisa olhar para esse caos com fé. Deus não tardará. Deus está vendo. Deus está ouvindo. Deus tem uma palavra também para tudo isso. Eu acredito que um dia o cenário haverá de mudar, mas até lá é preciso manter a fé. E por último, que é o mais tranquilo aqui de se explicar, é a segunda parábola. E para você entender a parábola, nós temos que voltar ao grego, porque me desculpem, mas a tradução, pelo menos a mim, não me agrada, porque eles traduzem aqui por empregado. Há outras traduções que traduzem por servo, mas no grego não está falando nem de empregado e nem de servo. Porque quando nós lemos essa parábola de Jesus e fala empregado, o que você já lembra? Direito trabalhista. Mas como assim? Eu sou empregado, eu vou ser tratado de qualquer jeito? Eu trabalhei o dia todo, quando chega tem que servir o cara ainda, e nem o obrigado ele diz, esse cara não, é porque não é empregado. Porque o empregado, ele tem direito ao salário. O servo, ele tem direito a descanso. Então não é servo e não é empregado. É o quê? Escravo sem valor. A palavra que se usa no texto original, a parábola original de Jesus, ele vai dizer que se alguém tem um escravo sem valor, que trabalha... Aí você entendeu tudo. Escravo não tem vontade. O escravo foi comprado. Se você compra, me desculpe aqui a comparação, se você compra uma vaca, você vai ficar se sucumbindo à vontade da vaca? Malhada, hoje você quer ir para onde? Então vai para lá hoje. Hoje você quer dar leite ou não? Então hoje não precisa. É assim que a gente trata uma vaca? Coitadinha da vaca, a vaca não tem vontade nenhuma. Ela acorda, já põe ela no pasto, tira leite, põe para um lado, põe para o outro. Tem gente que vai matar para comer o filé. Quer dizer, a vaca, coitadinha, ela foi comprada. E uma vez que eu compro uma vaca, eu faço com ela o que eu quero, a vaca é minha. O escravo, ele não está fazendo favor ali, ele foi comprado. Então você entende a segunda leitura, você entende a segunda parábola. Quem é esse dono? Quem é esse proprietário? É o Pai, é Deus. Quem é o escravo sem valor? Nós. E Ele nos comprou com o quê? Com o sangue do seu Filho. Então Jesus está falando, se nós obedecermos os mandamentos de Deus, você acha que Deus vai falar para você assim? Parabéns, Padre Christian, está maravilhoso, você cumpriu meus mandamentos, Deus abençoe você. Não, é obrigação isso, é um imperativo, porque a escolha do bem e do mal foi roubada das mãos de Deus. Quem nos diz o que é certo e o que é errado não é a nossa consciência, é Deus. Mas a sociedade que nós temos hoje roubou o direito de Deus.
Aí hoje as pessoas dizem, para mim não é certo, para mim é certo, então eu faço. Para mim é pecado, para mim não é pecado. Para mim o certo é viver assim, para mim é assim. Então cada um vive do jeito que quer. Onde começou essa bagunça? Lá no Gênesis, lá no paraíso. Quando Deus disse, não coma, coma todas, não coma. Deus é o Senhor do sim e do não. Isso pode, isso não pode. Aí a serpente, que é o diabo, fez com que Eva e Adão comessem. E qual é o nome da árvore? Qual que é o nome da árvore? Do fruto proibido. Qual que é o nome da árvore? A árvore do... Isso, conhece mesmo. A árvore do... Isso, a árvore do bem e do mal. Aí você está entendendo agora. Deus disse, você pode comer de qualquer coisa, desta não. Por quê? Porque cabe ao Criador dizer para a criatura, para os escravos sem valor, o que é bom e o que é mal, o que pode e o que não pode. O que o ser humano fez? Me dá, toma, Adão. Então o ser humano hoje subiu num pedestal que não é dele. Então hoje você vê vidas totalmente diferentes, porque para mim não é pecado, para mim é certo. Se para você é errado, não faça. Eu não acho que é errado, estou fazendo. Porque o ser humano pegou para ele o direito de falar o que é bom e o que é mal. E ele vai escolher na bel prazer. Para você beber é ruim, não beba, para mim não é errado, estou bebendo. Para você trair é pecado, então não traia, para mim não é, estou traindo. Para você casamento certo é dupla, para mim é trio, eu sou do poli, não tem problema nenhum. Então a pessoa ela vai escolhendo a mercê dela. O que eles tiraram? O bom e o mal das mãos de Deus. Não é Deus mais que dito o que pode e o que não pode. É o ser humano que escolhe o que pode e o que eu quero, o que não pode e o que eu não quero. Então note que Deus não vai agradecer aquele empregado, aquele escravo que fez tudo, porque Deus é quem nos diz o que pode e o que não pode. E aqui eu quero encerrar lembrando, eu não podia deixar de falar sobre isso. Sou um servo inútil, sou um escravo sem valor, inútil. Aí você vai dizer assim, padre, me desculpe, isso aí eu não quero falar não, isso aí eu não quero falar não. Então olhe para Nossa Senhora, ela disse isso. Eis aqui a escrava do Senhor, é a mesma palavra grega. Eis aqui a escrava do Senhor. Eu não tenho valor nenhum, mas o valor vem de Deus. Faça a tua vontade. Escravo foi comprado pelo Senhor. O escravo não pertence a si mesmo. A finalidade do escravo é servir ao Senhor. A finalidade de Nossa Senhora foi servir ao desígnio do Pai. Por que que os santos viraram santos? Você quer ser santo? Silêncio, hein, gente? Silêncio, hein? Eu quero ser santo. E se você não for santo, meu filho, você vai acabar no inferno. Porque só entra no céu quem conseguiu se santificar. Então busque a santidade. Padre, o que é ser santo? É viver para servir a Deus. É ser um escravo sem valor. Uma coisa que eu estudei no seminário, que eu nunca esqueci, e não acho ruim não, isso me ajuda a ser padre melhor. O professor falava, olha, se o povo católico soubesse o que um sacerdote faz no altar, depois de toda missa, teria uma fila para as pessoas agradecerem o padre. Padre, muito obrigado, se não fosse o senhor não tinha comunhão, muito obrigado, muito obrigado. Aí o professor falava, coisa que você não vai escutar é agradecimento. O pessoal vem, participa, comunga, todo mundo vai embora. Aí é para você pensar, povo ingrato. Não, é para você dizer, Senhor, eu sou um escravo sem valor, eu sou um servo inútil, eu fiz o que eu tinha que fazer mesmo, a minha vida é servir ao Senhor, e eu sirvo ao povo por tua causa, no altar a minha vida, corpo entregue, sangue derramado. A gente não gosta de escutar muito isso, que as pessoas hoje querem, não, tem que agradecer,
tem que me dar um diploma, tem que me dar uma medalha. Não, eu sou um servo inútil, eu sou um escravo sem valor. Eu fiz o que tinha que fazer. Olha como que isso mexe com a gente, como que isso dá uma sacudida. E por último, é aqui eu quero que vocês entendam. Quem aí já disse assim: Jesus Cristo é o Senhor? Quem já disse assim: o Senhor Jesus? Você está entendendo agora o que significa falar que Ele é o Senhor? Ele nos comprou e nós somos escravos sem valor dele. A minha vida não me pertence, a minha vida pertence a Ele. Então, para o cristão, essa fala: o meu corpo, minhas regras, né? As feministas abortivas, elas gostam disso. Meu corpo, minhas regras. Com a minha vida eu faço o que eu quero. Nós sabemos, eles não sabem, nós sabemos, a nossa vida não nos pertence. Nós somos comprados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu falo: Senhor Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. Por que nós cantamos isso? Porque eu não me pertenço, eu pertenço a Ele. Eu não tenho vontade, a vontade é dele. Ele que vai me dizer o que é bom e o que é ruim para mim. Ele que vai conduzir a minha vida. Eu sou um barquinho no mar e é o Espírito de Deus que vai me levando. Como que se chama isso? Fé. Fé. Fé é você se entregar. Maria é como se tivesse uma folha em branco e São Gabriel fizesse assim: Maria, quer? Fiat, sim. Então assina a folha em branco aqui: Maria de Nazaré. O anjo, tá bom. Agora eu vou levar e o pai vai preencher. Mas já está assinada, viu? Eis aqui a escrava, eis aqui a serva. O que eu vou fazer? Sou escrava, sou serva. Será que nós já assinamos essa folha em branco? Será que nós já entregamos para Deus a folha da nossa vida para que Deus preencha com a sua vontade? Ou nós queremos a nossa vontade? Por isso, meus irmãos, a igreja nos traz esse final de semana essa liturgia riquíssima, riquíssima, para que você possa no seu coração pesar a sua fé. A oração eucarística quarta, ela vai dizer assim: a hora que o padre reza pelos mortos: acolhei, Senhor, no vosso reino os nossos irmãos e irmãs falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Ninguém aqui conhece a minha fé. Eu não conheço a fé de ninguém aqui. E não tem como. Quem é que conhece a nossa verdade? Deus. Então não tenha crença, tenha fé. Não acredite apenas, confie e se entregue. E se estiver temorando, espera e reze como o rei Davi no saltério: esperando, esperei no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Não saí humilhado, porque Deus é próximo daqueles que o temem. O Senhor está conosco e no momento de Deus, na tua vida, a cortina vai se abrir e o cenário estará totalmente mudado. Aí você vai dizer naquele dia: realmente Deus não demora, Deus capricha. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deixe o seu comentário de tudo aquilo que o padre disse nessa pregação. O que caiu ao seu coração? O que Deus está falando com você? Dê o seu like, o seu joinha. Isso ajuda muito o YouTube a enviar esta pregação para tantas outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Toque no sininho para que você seja notificado dos novos vídeos. E o mais importante, envie o link desta pregação para que muitas pessoas possam ouvir esta mensagem. O meu sonho é que todo cristão, que todo católico ouvisse isso no dia de hoje,
para que a pessoa entenda: com fé eu posso ir além. Pelo poder da minha fé, eu verei o impossível acontecer. E é por isso que nós rezamos: Jesus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Jesus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé.